Shalom, queridos. É com muita alegria no meu coração que eu estou gravando esse vídeo com o objetivo de falar ao coração de cada um de vocês e ao mesmo tempo com todos, ao mesmo tempo, coisas que Deus, desde o início desse ano de 2024, tem me permitido viver, me encontrando com alguns que são filhos ministeriais, que são amigos, não é, aqui da Casa Apostólica. E isso tudo que Deus tem falado e trazido ao meu coração me levou a querer agora falar, não é? E eu acho que a melhor forma disso é que eu pudesse escrever e pudesse ler, né, do que talvez eu, aí nas emoções das palavras, deixar alguma coisa que eu considero importante para esse momento. Então, peço que vocês, por favor, assistam esse vídeo até o final, ouçam as palavras, não é, que eu de coração escrevi pensando em cada um de vocês, naquilo que Deus tem proposto para nós. Então eu vou começar a ler esse texto. Eu quero iniciar contando a vocês algo que nessas conversas que eu tive, nessas oportunidades, eu pude compartilhar do meu coração, de uma sensação como se eu estivesse saindo de um luto, que parecia ser de aproximadamente 3 anos. Eu falei essa frase para várias pessoas. Compartilhei que ligava isso ao ano de 2021, ano da pandemia ainda, não é? Que foi um ano marcado com a palavra Ano Nacional do Arrependimento, seguido por 2022, ano em que celebramos o Jubileu do Brasil e que se estendeu até 2023. Então, uma sensação muito difícil de lidar, que foi o e agora? E pior do que isso, aonde estão os frutos de todos esses anos de viagens, de guerras, desgastes, prejuízos para minha família e para nossa igreja local? Eu pude lembrar a eles, e o faço agora a vocês todos, que no ano de 2021, pela primeira vez, desde a posse do ex-presidente Bolsonaro, tive uma chance de estar com ele pessoalmente. Havia recebido uma oferta com uma palavra, oferta de oportunidade para o Brasil. Uma arquiteta querida nossa fez uma caixa de madeira revestida de um veludo azul, com esta palavra em dourado, e por uma ação sobrenatural, eu que tinha decidido apenas deixar para que o presidente a recebesse, já que havia milhares de pessoas para cumprimentá-lo, foi-me dito que aquilo era muito importante, era importante demais, e que eu mesmo deveria passar-lhe as mãos. Me levaram e pararam a gigantesca fila para que eu lhe chegasse às mãos essa oferta tão significativa. Dias depois, recebi um e-mail do Departamento Histórico da Presidência da República acusando o recebimento, que ficou registrado nos anais da história, de que um grupo chamado Conselho Apostólico Brasileiro entregou uma caixa contendo todas as notas e moedas do erário brasileiro, numa caixa em que constavam os dizeres: oferta de oportunidade para o Brasil. Orei juntamente com o apóstolo Joel Engel, que me acompanhava pelo presidente e por nossa nação. E o que ocorreu? Não sei. Me parece que na nossa nação, nossos governantes, nosso povo rejeitou a oportunidade que nos foi dada pelo Senhor. O então presidente consagrou o país à Rainha dos Céus, baixo nome aqui utilizado por essa entidade. O povo brasileiro escolheu para lhe governar os corruptos, amantes de assassinos que odeiam a Israel e a Igreja de Cristo. E muitos, incontáveis dos nossos irmãos, foram levados ao erro, não por reprovar a conduta do antigo governo, mas por acreditar que havia neste algo de bom. Nesses 3 anos do luto do qual citei, muitos líderes de nossa igreja local, a Bethlehem, decidiram sair, não é, de nosso convívio, de congregar conosco, para ir para outros lugares. Alguns saíram dignamente, outros, pelo contrário, agiram de forma a nos ferir bastante. Isso tudo, o afastamento da apóstola Neuza para a reclusão da qual ela ainda vive, a morte do apóstolo Alice, parecem ter sido parte disso tudo que vivemos. Eu reafirmei várias vezes que a morte do apóstolo Alice em si não era uma razão do luto, dessa sensação ruim, né, do luto, mas parte do que eu acabei de lhes relatar. A cada um com quem tive a chance de conversar, pude dizer que meu coração estava radiante
com a sensação de que esse tempo havia passado e algo novo, um tempo de esperança, havia chegado sobre nós. No dia 13 de janeiro, agora, de 2024, às 5 e pouco da manhã, o irmão que congrega conosco aqui no bairro de Ipiranga, em São Paulo, teve um sonho e entendeu que deveria compartilhar comigo. Em resumo, o sonho foi o seguinte: ele me via e também as pessoas de nossa igreja numa sala de aulas que foi invadida por muitos bandidos, pessoas do mal, gente da pior estirpe, assim como outras salas do prédio onde estávamos. Ele, no sonho, saiu para ver o que ocorria e percebia que realmente eram pessoas do mal. Quando estava voltando para a sala onde estava sua esposa conosco, ela lhe enviou uma mensagem e ele respondeu dizendo que estava chegando e que a polícia já tinha sido acionada. Mas quando ele entrou na sala, viu que o meu semblante, diferente do que no início, estava calmo e com tranquilidade. Pedi que cada pessoa de nossa igreja se levantasse e orasse por cada uma daquelas pessoas que haviam invadido o nosso espaço de cultos, de aulas, enfim. Esse amado irmão que teve o sonho começou a freneticamente repetir que todas as almas, todos se converteram a Jesus. Ele repetiu o número 42, 7 ou 8 vezes. Me deu a sua própria interpretação, que cria que estávamos para viver um tempo de avanço, de proclamar o Evangelho de Cristo para as pessoas que jamais imaginamos que pudessem se converter. E é claro que tal interpretação de quem teve o sonho sempre é muito importante quando queremos discernir a voz do Senhor. Porém, há uma maneira muito particular que Deus sempre fala comigo, os mais próximos e íntimos conhecem isso. Deus me faz perguntas para me dar respostas. E ele disse: você sabe o que o número 42 representa na Bíblia? Não, eu não sabia e fui fazer o que eu estou acostumado em coisas assim. Eu fui estudar na Bíblia. E eu procurei quantas vezes o número 42 aparece nas Escrituras. Apurando bem, vi que existem 5 passagens com os números 42 ou 42 no Antigo Testamento. Há uma citação das cidades dos levitas, que são 42, além de 6 cidades refúgio, somando então 48, por isso eu desprezei essa citação. Mas existe aquela passagem em que 42 jovens são mortos por uma ursa, não é? Estraçalhados, é o que a Bíblia diz, porque eles tinham zombado de Eliseu. 42 foram mortos. Também a Bíblia fala de 42 homens, parentes de Acasias, descendentes de Acabe, casado com Jezabel, que Jeú manda matar junto ao poço de Beit-Eked. Beit-Eked quer dizer a casa de amarrar, onde os pastores faziam a tosquia das ovelhas. 42 homens mortos por ordem de Jeú, 42 jovens, né, que tinham zombado, que tinham se levantado contra Eliseu, foram estraçalhados por aquela ursa. Em Esdras e Neemias, para mim, os textos mais fortes, não é, do que eu vi aqui no Antigo Testamento. Em Esdras 2, 24 está escrito assim: os filhos de Asmavete, a expressão em português, 42. Em Neemias 7, 28, falando do mesmo assunto, não é? Os que voltaram da Babilônia. Então, em Neemias a descrição é quase a mesma. Os homens de Bet Asmavete, 42. Essa palavra Bet Asmavete, ou Asmavete, é aportuguesada, não é, da expressão em hebraico osmote, que é a palavra que está escrito ali nesse texto. A palavra osmote é formada por 2 palavras, os, que quer dizer força, e mot, que quer dizer morte. Então, me permitam ler esses textos de novo, com uma tradução ao pé da letra. Os filhos da força da morte, 42. Os homens da casa da força da morte, 42. Quando na descrição do sonho, não é? Esse querido nosso contava que eram todos homens do mal, gente das trevas, gente violenta, não é? Então ele frisou muitas vezes que foi surpreendente que todos eles se converteram, não é? Mas eram todos pessoas do mal. No Novo Testamento, me deparei com 2 passagens com o mesmo significado, falando do tempo. Olhem só, Apocalipse 11, 2 está escrito assim: mas deixa parte
o átrio exterior do santuário e não o Messas, porque foi ele dado aos gentios, estes por 42 meses. Calcarão aos pés a cidade santa. Apocalipse 13:5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Então, procurando na Bíblia aquilo que Deus falou no meu coração, eu entendi que 42 pode significar um tempo, mas também pode significar um tipo de pessoa maligna, não é? Exatamente como descrita no sonho desse nosso amado. Imediatamente eu fui fazer contas, né? E eu percebi que 42 meses ou 3 anos e meio me levavam para trás, não é? A agosto de 2020. Foi o mês que eu estava me recuperando da Covid. Mais especificamente, ao encontro que eu tive aqui nessa sala onde eu estou falando com vocês, com um casal querido, amado nosso, não é? O Renato e a Soraya, pastores da nossa igreja, que eu pude consagrar, que eu pude casar, que eu pude consagrar os filhos deles a Jesus, que eu pude vê-los se converter e ser batizado na nossa igreja. Então, 42 meses do dia em que essa pessoa teve o sonho, né, me levam para trás, para um encontro que eu tive aqui nessa sala, quando o Renato e a Soraya vieram dizer que estavam se despedindo, que estavam decididos a congregar em outro lugar. Então, esse momento marcou o início de 42 meses, que sem imaginar esse sonho, sem imaginar esse período de tempo, né, eu pude dizer a vários dos que estão me ouvindo aqui, não é, de que eu tinha uma sensação de um luto que tinha durado cerca de 3 anos, essa é a expressão que eu usava, mas que, por alguma razão, eu sentia que havia sido rompido. No dia 13 de janeiro desse ano, quando esse querido contou esse sonho que teve, não é? Estava então se completando aquilo que parece ter iniciado, não é? Justamente quando eu saí da Covid, acho que muitos de vocês lembram, não é? Eu quase morri. Um dos queridos que está aqui certamente assistindo esse vídeo, o Marcos, né? Ele mandou alguns remédios que acredito que Deus usou, né, para que eu pudesse romper, né, daquele quadro que parecia me levar à morte, né? Deus teve misericórdia de mim. Sem imaginar essas coisas, eu falava com os nossos amados sobre esse período, né, como eu disse, de 3 anos de luto que enfrentava e que parecia ter se rompido. E sabe, gente, nesse período eu fui contando as mortes, eu fui contando as perdas, as lutas, as dificuldades, as tensões, o medo que eu, nossa casa, os líderes que estão conosco sofremos. Em agosto de 2020 até janeiro de 2021, esse período de 6 meses, os 6 primeiros meses, saíram da nossa igreja, então, o Renato e a Soraya, e eu tive a triste notícia, junto com tantas outras que recebemos, né, da morte do apóstolo Paulo Tércio, que era alguém muito, muito importante para mim. Desde fevereiro de 2021 até janeiro de 2022, houve a saída do Jonas e da Carla, que agora, nesse mês de janeiro, voltaram a congregar conosco. A saída do Fábio, que era um profeta que estava comigo desde sempre, né? E outras pessoas que passaram por aqui e que não nos deixaram momentos e lembranças boas, né? Tivemos em 2022 para 2023 a saída de um casal muito amado, a Letícia e o Felipe, não é? E outras pessoas importantes que congregavam conosco naquele momento. No ano de 2023, né, além de todo o trabalho, de todo o esforço a respeito do Jubileu do Brasil, decepções, avanços, coisas que nós enfrentamos e que só os que passaram juntos, né, vão ter memória de quanto foi difícil e, ao mesmo tempo, estávamos ali juntos, fazendo o que entendíamos do Senhor que precisava ser feito. Tempos difíceis, não é? Nesses últimos 12 meses de reconstrução, foi um tempo em que, inclusive, algo físico aconteceu aqui no nosso prédio, né? Nós trocamos o telhado da nossa igreja, que vivia nos dando problemas com infiltrações, então algo sobrenatural aconteceu e o telhado foi totalmente trocado por algo de bastante qualidade. Foi nesse período que morreu o apóstolo Arles, né? Foi nesse período que eu tomei a decisão de propor o final do Conselho Apostólico Brasileiro, e essa decisão foi aceita pelos irmãos,
e nós o encerramos em agosto de 2023. Bem, orientado pelo Senhor, eu procurei todas essas pessoas que saíram da nossa igreja e nesse período fiz isso para lhes contar o que Deus havia nos mostrado e para falar ao coração de cada um que os abençoo, que os amo, que eu compreendo que eu e a minha casa e alguns que aprove o Senhor por muito pouco suportassem tudo que nós enfrentamos, não nos fazendo melhor ou pior do que esses amados que se foram. Lhes pedi perdão para cada um deles, por alguma forma lhes ter ferido, e ainda me emociono em contar para vocês que de todos eu só colhi gratidão, amor, pedidos de perdão, reconciliação, paz, shalom. Em nenhum caso fiz qualquer sinal de que tivesse expectativas de que voltassem a congregar conosco. Não era do que se tratava, mas do que se passou. Deus nos permitiu que ninguém do nosso meio, nem sequer uma pessoa viesse a falecer, embora contamos dezenas de pessoas muito amadas nossas, amigos preciosos, que foram recolhidos por Deus nesse período. Mas por alguma razão Deus nos preservou a todos os que congregavam conosco. O motivo de lhes compartilhar tudo isso é que durante muito tempo já estávamos em silêncio, distantes, nos reservando ou nos preservando de mais dores, sofrimentos, de sabores. Assim como reconheço que para alguns que congregaram conosco, líderes da nossa igreja local, líderes que nasceram aqui, pessoas que batizamos, casamos, consagramos os filhos e os ungimos ao ministério de Cristo, não suportaram as lutas. É muito provável que para alguns de vocês houve dores que eu não lhes pude socorrer, choro que eu não pude enxugar e pesos que eu não pude ajudar a carregar. E da mesma forma, eu quero pedir perdão a vocês todos por não ter correspondido a expectativas, demandas, momentos em que precisaram de mim. Tenho ouvido, sem demérito de ninguém, que nos tornamos um grupo de WhatsApp, que se transformou num grupo de oração por crises e problemas que ainda temos coragem de compartilhar, mas que há muito tempo deixamos de manifestar o propósito pelo qual essa casa apostólica nasceu. Mas, através dessa mensagem, me apresento a vocês para dizer que Deus me chamou para percorrer todo o caminho. E eu vou permanecer, não por minha força, mas pelo braço forte do Senhor, que jamais, jamais me abandonou. Nem quando eu me desviei e estive no mundo, e tampouco nos piores momentos que já vivi como ministro do Evangelho do Reino de Deus. Eu preciso, com toda a sinceridade do meu coração, também dizer que me senti muito sozinho em vários momentos, mas sempre apoiado por alguns. Sempre houveram alguns que não são os melhores ou os piores, nem aqui na nossa igreja local e nem nessa casa apostólica, mas alguns que permaneceram, que estiveram sempre perto. Me senti entristecido tantas vezes quando me lembrei de promessas, palavras, orações que foram feitas, mas que não puderam suportar o que passamos. Não havia estrutura humana para suportar os compromissos feitos. Eu entendo isso e perdoo. Pesou muito a palavra do Salmo que preguei tantas vezes, de que o pai que enche a sua aljava de filhos jamais teria problemas quando lutasse contra os seus adversários. Só posso crer que as maiores lutas não eram essas, porque podem passar os céus e a terra, mas as palavras do nosso Deus jamais passarão. E, na verdade, eu fui e tenho sido, sim, respaldado, se não por todos, mas por todos os que Deus, nesse tempo, permitiu que vivessem mais perto das nossas lutas. Assim, mantenho o meu chamado vivo, mais do que nunca, que dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, seja a glória eternamente. Amém. Nesse ano, eu e a Carla completamos 20 anos que fomos enviados para o Ministério Apostólico e Profético. Temos mais tempo de exercício nesses ministérios, mais do que todos vocês. De alguma forma, sendo mais jovens do que alguns, Deus nos permitiu reconhecer entre vocês profetas, apóstolos, pastores,
E com exceção da Igreja Batista Ramá, do apóstolo Domingos, pude ver as congregações que Cristo confiou a cada um de vocês nascerem e se fortalecerem nesses 20 anos. E nisso meu coração se enche de profunda alegria. Há 10 anos nasceu a Casa Apostólica. Nascemos com um alvo: sermos um lugar de amizade, de proteção, de abrigo para tantos líderes extraordinários. Creio que me deixei empurrar para fazer algo, como foi o Ouviram do Ipiranga. Que isso se tornasse mais importante do que quem realmente somos e o que Deus tem feito e fará com cada um de nós. Disso eu me arrependo, porque não precisava ter feito uma coisa sem cuidar da outra. Eu lhes peço a todos perdão por isso. Há quem diga que talvez eu estendi minha paternidade, cobertura apostólica, a gente demais. Há alguns que talvez não tivessem com clareza compreendido por que nasceram e surgiram, talvez nos momentos de grandes guerras que enfrentamos. Mas como já citei, se formos lembrar de cada um de nós, como começou, certamente vamos nos encher de fé e testemunhos. Para esses que foram nascendo, também possam se fortalecer, amadurecer e permanecer nas lutas que são de cada um individualmente, embora essa guerra seja nossa. Por alguma razão que eu ainda desconheço, nesses dias tive o meu WhatsApp banido e fui obrigado a buscar uma solução para me manter conectado com todos. Estou criando novas conexões. Eu quero propor a vocês, que são meus amigos, pessoas a quem eu amo verdadeiramente, que possamos nos encontrar, que possamos construir, edificar, plantar e colher juntos nos próximos anos. Que abençoemos os que decidiram ir e, em paz, reconheçamos que isso por vezes ocorre. Quer entendamos ou não, concordemos ou não, Deus há de não os desamparar, e nem tampouco a nós, os que entenderem que ainda há muito trabalho para fazermos nos próximos 10 anos. Temos que ser igreja e sermos contados entre os que vão pregar o evangelho do reino em todo o mundo, e então virá o fim. Que nos próximos 20 anos, se o nosso Senhor ainda tardar, teremos feito uma transição ministerial digna de Cristo, confiando a Igreja de Cristo muito mais forte e estruturada no Senhor do que quando iniciamos a nossa caminhada. Cada um com o seu dom, com o seu chamado, com as suas características, sendo amados por todos, apoiados por todos, servindo de exemplo para todos e aprendendo com todos. Assim somos nós. Eu jamais vou dizer o que devem fazer nas congregações que Cristo confiou a vocês. Eu vou sempre motivá-los a buscarem o Senhor e a ouvirem o Espírito Santo, porque Jesus dirá o que espera da sua igreja. Mas eu estarei sempre pronto para trabalhar ombro a ombro com vocês, para que tudo que Cristo lhes disse e lhes possa dizer possa se cumprir totalmente. Esse é o meu compromisso com o Senhor e com cada um de vocês. Vamos nos expandir nos próximos anos em outras regiões do Brasil e na América Latina, nos Estados Unidos, na Europa e em Israel. Pode ser que Deus nos surpreenda com irmãos que serão usados no Oriente e na África. E eu anseio muito poder trabalhar com quem for chamado por Cristo para esses desafios. Eu quero convidá-los a buscarmos ocasião de celebrarmos os 10 anos em que Deus nos reuniu para projetarmos e começarmos a trabalhar para os próximos 20 anos. Eu quero convidá-los a que todos possam ingressar num novo grupo de WhatsApp que usaremos de forma mais sábia e empática do que jamais fizemos. Vou enviar um link para que todos os que desejarem viver conosco esses próximos tempos possam demonstrar o seu desejo e nos facilitar a comunhão através desse meio de comunicação. Mas é muito importante que todos saibam que o meu vínculo, não é muito maior com cada um de vocês do que com o grupo de uma forma geral, não é? Porque há vínculos de amor que foram firmados em Cristo e que, se decidirem ninguém mais continuar na casa apostólica, eu vou ter vínculos com alguns de vocês para sempre.
E essas pessoas sabem, não é, o quanto isso é verdade, do meu coração para com vocês e do coração de vocês para comigo. Então, se alguns decidirem não participar do grupo, não é, coisa que nos traria alguma dificuldade de comunicação, só isso, não os impediria de estar conosco, caminhando nos propósitos que Deus tem para a gente. Amém? Nessa casa apostólica. O vínculo que pude criar com todos os que fazem parte da casa apostólica, penso eu, nunca foi por uma meta, com o objetivo de alcançarmos fama ou sucesso ministerial e financeiro, mas sempre foi amor. Eu me sinto membro de várias das igrejas que sempre me trataram assim, como parte, como um cooperador, apaixonado pela visão que Cristo deu a cada um de vocês. Assim como eu sou apaixonado, não é, pelo que Cristo falou comigo, quando me disse que eu iria pastorear ovelhas matrizes, visão que Deus nos deu acerca aqui da Bethlehem. Eu não tenho a fórmula de como vamos fazer isso. Sei, no entanto, que precisamos fazer. Precisamos ouvir o Espírito Santo e os profetas. E precisamos trabalhar, organizar e construir, mais firmados ainda na rocha que é Cristo, a casa apostólica na qual queremos viver, de onde queremos ser enviados e para onde queremos voltar, regressar com muitíssimos frutos ao nosso Deus. Encerro com uma palavra que Deus nos deu como igreja local, e uma palavra que Deus falou conosco através do profeta Alan Buonanno, nessa festa de Hanukkah no ano de 2023. Mesma palavra que Deus usou para líderes da igreja Casa de Transformação na Argentina, através de um profeta chamado Kevin Gutierrez. Que o Espírito Santo ministre cada um de nós através da palavra de Deus. 1 Mateus 7:24. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Isaías 56. Canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz. Exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação, e não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações, e fará que se povoem as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação, pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e de espírito abatido, como a mulher da mocidade que fora repudiada, diz o teu Deus. Por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. No ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face por um momento. Mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Porque isso é para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra, e assim jurei que não mais me iraria contra ti, nem te repreenderia. Porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Ó tu, aflita, arrojada com a tormenta e desconsolada, eis que eu assentarei as tuas pedras com argamassa colorida e te fundarei sobre safiras. Farei os teus baluartes de rubis e as tuas portas de carbúnculos e toda a tua muralha de pedras preciosas. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz dos teus filhos. Serás estabelecida em justiça, longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não se chegará a ti.
Eis que poderão suscitar contendas, mas não procederá de mim. Quem conspira contra ti cairá diante de ti. Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo e que produz a arma para o seu devido fim. Também criei o assolador para destruir. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Aleluia. Que Deus abençoe a todos. Que o amor seja renovado no coração de cada um de nós. E que o teu coração esteja queimando para que a gente possa se encontrar, para que a gente possa juntar outros irmãos. E a gente ter um tempo juntos de comunhão, de adoração, de orarmos juntos, amém? De juntarmos as nossas lideranças, de juntarmos as nossas congregações para buscarmos juntos o nosso Deus e para celebrarmos, amém? Aquilo que o nosso Deus estabeleceu quando nos fez casa apostólica. Que Deus te abençoe.